Você já ouviu falar de uma cidade que ousou desafiar o poder de Roma e quase venceu? Uma civilização que emergiu das areias do norte da África e construiu um império tão vasto e influente que, por um tempo, dominou o comércio do mundo antigo. Cartago. Uma palavra que carrega em si o eco de navios cruzando o Mediterrâneo, o rugido de elefantes marchando sobre as montanhas e o grito de generais que sonharam em mudar o curso da história. Esta é a história de uma cidade que nasceu do exílio, cresceu através do comércio e foi destruída pelo fogo da guerra menos, mas cujo nome jamais foi esquecido. Imagine um tempo em que o mundo conhecido era um mosaico de civilizações poderosas. Egito, Grécia, Roma, Pérsia, e entre elas uma nação ousada se ergueu não pela força das espadas, mas pela arte do comércio. Cartago dominava as rotas marítimas do Mediterrâneo como um predador silencioso. Suas naves carregavam ouro, marfim, tecidos raros, metais preciosos e especiarias vindas de terras distantes. E enquanto Roma ainda aprendia a ser um império, Cartago já era uma potência estabelecida menos rica, sofisticada e temida. Mas a verdadeira força de Cartago não estava apenas nas suas riquezas. Estava nas pessoas que a construíram. No coração dessa civilização pulsava o espírito de uma mulher, Dido, a lendária rainha que fundou a cidade e lançou as bases de um império. Ela era o símbolo da inteligência, da coragem, da independência cartaginesa. Fugindo de uma tirania cruel, Dido cruzou o mar e ergueu uma cidade livre, tornando-se o primeiro grande mito de Cartago. Sob sua liderança, a nova cidade prosperou e se tornou um farol de poder feminino e determinação em um mundo dominado por homens e espadas. A cultura cartaginesa nasceu da herança fenícia, menos um povo de navegadores e mercadores que dominavam os mares desde o Líbano até o Estreito de Gibraltar. Eles trouxeram consigo o conhecimento da navegação, a escrita, a arte do comércio e a veneração por deuses antigos. Cartago herdou essa sabedoria e a multiplicou. Transformou o mar em estrada, os portos em fortalezas e o comércio em arma. Era uma civilização que entendia o poder do ouro tanto quanto o poder do aço. Por séculos, Cartago floresceu. Seus portos se tornaram o centro de um império econômico. Suas frotas navegavam com precisão e disciplina, guiadas por estrelas e ventos conhecidos apenas pelos marinheiros cartagineses. O Mediterrâneo não era apenas um mar, era o coração de seu império. Cada embarcação que cruzava suas águas carregava o símbolo do poder cartaginês. Cada cidade costeira que se rendia à sua influência tornava-se parte de uma teia que ligava a África, Europa e Ásia, mas, como toda potência, Cartago despertou ciúmes e inimigos. E entre todos eles um nome se destacou: Roma. As duas cidades começaram como vizinhas distantes, sem imaginar que um dia se tornariam rivais mortais. Enquanto Roma conquistava territórios pela guerra, Cartago dominava pelo comércio. Roma era o ferro, Cartago o ouro. Roma erguia legiões, Cartago frotas. Roma crescia pela força, Cartago pela astúcia. Duas potências, dois destinos opostos, caminhando lentamente em direção a um confronto inevitável. A rivalidade entre as duas cidades seria uma das mais intensas e sangrentas da antiguidade. Uma luta não apenas por territórios, mas por ideologias. Roma acreditava na conquista e na glória militar. Cartago acreditava no poder da riqueza, na negociaca, no domínio do mar. Era o choque entre a espada e o timão, entre o soldado e o comerciante, entre a rigidez romana e a flexibilidade fenícia. E no meio desse conflito, surgiriam nomes que se tornariam eternos. Aníbal Barca, o general que atravessou os Alpes com elefantes de guerra, e Cipião Africano, o romano que jurou destruir Cartago até o último tijolo. Mas antes das guerras, antes da destruição e das cinzas, existiu a glória. Cartago era uma cidade viva, vibrante, rica em cultura e conhecimento. Suas ruas eram largas e movimentadas, cheias de comerciantes de todas as partes do mundo. Suas casas eram luxuosas, decoradas com mosaicos e esculturas. Seus templos, dedicados a deuses como Baal-Haman e Tanit, eram o coração espiritual de um povo que acreditava no equilíbrio entre fé e poder. A sociedade cartaginesa valorizava o mérito, a habilidade e a lealdade. Era um império onde a inteligência era tão valorizada quanto a coragem. E no centro dessa civilização estava o mistério. Porque Cartago, apesar de seu esplendor, também era cercada de sombras. Lendas falam de rituais sagrados, de sacrifícios em nome dos deuses, de pactos feitos sob o luar. Era uma cidade de contrastes, rica e cruel, sábia e implacável, piedosa e calculista. Um império que fascinava e assustava ao mesmo tempo. Ao longo deste documentário, você vai conhecer toda a saga de Cartago, desde suas origens lendárias com a rainha Dido, até o auge de seu poder sobre generais da família Barca. Vamos atravessar mares, montanhas e campos de batalha. Vamos assistir ao nascimento e à destruição de um império
que ousou desafiar o destino. Esta é a história de uma cidade que dominou o mar e desafiou a terra. De homens e mulheres que acreditaram que poderiam mudar o curso da história. De um povo que acreditava que a glória valia qualquer preço. E de uma rivalidade que moldou o mundo antigo e deixou cicatrizes que ecoam até hoje. Cartago, a cidade dos mercadores, dos guerreiros, dos elefantes de guerra e das rainhas. Um império que se ergueu entre as ondas e caiu sob o fogo, mas cuja memória continua viva menos porque algumas histórias são grandes demais para serem esquecidas. A história de Cartago começa muito antes de sua glória, nas antigas cidades fenícias da costa oriental do Mediterrâneo, onde o sol nascia sobre o mar e iluminava as velas púrpuras dos navios de Tiro e Sidom. Ali vivia um povo de navegadores e mercadores que conhecia o segredo dos ventos e dominava as correntes marítimas. Eram os mestres do comércio antigo, criadores de rotas que ligavam o Oriente ao Ocidente. E foi desse mesmo povo que surgiria uma mulher destinada a mudar o curso da história. Elissa, mais conhecida como Dido. Dido era princesa de Tiro, filha de um rei próspero e irmã de Pigmalião, que mais tarde tomaria o trono. Inteligente, estratégica e culta, Dido era admirada por sua sabedoria, mas após a morte do pai, seu irmão revelou a face da ambição. Cobiçando o poder e a fortuna da irmã, mandou assassinar o marido dela, o sacerdote Axerbas, para tomar suas riquezas. Traída e em perigo, Dido fugiu de Tiro com um pequeno grupo de seguidores fiéis, levando consigo o ouro da família real e um juramento: jamais se curvaria a tiranos novamente. Assim começou a lenda da mulher que fundaria uma cidade eterna. A travessia de Dido foi longa e perigosa. Durante semanas, seus navios navegaram pelas rotas comerciais fenícias cruzando Chipre, Malta e a Sicília. Em cada porada, novos seguidores se uniam à expedição, atraídos pela coragem daquela mulher que desafiava o destino. Finalmente, suas embarcações avistaram as costas férteis do norte da África, onde o mar encontrava planícies douradas e colinas cobertas de oliveiras. Ali, Dido desembarcou, buscando abrigo e um novo começo. Segundo a tradição, o território pertencia a um rei local chamado Erbas. Ele recebeu Dido com desconfiança, temendo que os estrangeiros se tornassem invasores. Mas Dido, astuta, propôs um acordo inusitado. Pediu apenas um pedaço de terra que coubesse dentro de uma pele de boi. O rei, rindo da ousadia, aceitou. Então Dido ordenou que a pele fosse cortada em tiras finíssimas e unidas umas às outras, formando um círculo que cercava uma ampla colina. Assim conquistou uma porção de terra muito maior do que qualquer um esperava. Naquele local, ela fundou Cart-Hadash, a nova cidade. A história da fundação de Cartago é mais do que um mito. É um retrato do espírito de seu povo. Astúcia, inteligência e coragem estavam no sangue dos cartagineses. Desde o início, a cidade nasceu sob o signo da estratégia e da liberdade. E foi assim, de um pedaço de terra conquistado com engenho, que emergiu uma potência destinada a rivalizar com Roma. Dido governou com sabedoria. Sob seu comando, a cidade floresceu rapidamente. Portos foram construídos, muralhas erguidas, e templos dedicados aos deuses fenícios começaram a brilhar sob o sol africano. Cartago tornou-se um centro de comércio, atraindo navegadores de todos os cantos do Mediterrâneo. As rotas se multiplicaram, e logo o nome de Dido ecoava entre marinheiros e mercadores, símbolo de uma nova era de prosperidade. Mas o destino, como sempre, cobrava seu preço. O rei Irbas, que antes a recebera, agora desejava Dido como esposa. Ele ameaçou atacar a cidade caso fosse rejeitado. E mais uma vez, a rainha mostrou sua força. De acordo com a lenda, ela ergueu uma grande pira de sacrifício, fingindo preparar as cerimônias de casamento. Quando todos se reuniram, ela subiu a pira e declarou que jamais se renderia a outro homem. Então, diante de seu povo, lançou-se às chamas. Seu corpo desapareceu no fogo, mas sua alma se tornou símbolo eterno de resistência. Após sua morte, Dido foi venerada como uma deusa protetora de Cartago. Sua coragem se tornou parte da identidade cartaginesa. Um lembrete de que a liberdade e a astúcia eram os pilares da cidade. Cada geração olhava para o mar e lembrava que sua fundadora havia cruzado os ventos e as marés para lhes dar um lar. Com o tempo, Cartago deixou de ser apenas uma colônia fenícia e se transformou em um império por direito próprio. Os descendentes dos seguidores de Dido expandiram seu domínio ao longo da costa africana, conquistando territórios e fundando novas cidades. Sua língua, o púnico, ecoava em portos e mercados. Seus navios navegavam até as ilhas britânicas, a Península Ibérica e o deserto do Saara. Cada nova conquista aumentava a riqueza e a influência de Cartago, transformando-a em uma das potências mais formidáveis do mundo antigo. Mas mesmo com toda a prosperidade, a lenda de Dido nunca foi esquecida.
Ela era mais do que uma rainha, era o espírito que guiava o povo cartaginês. Para eles, a coragem feminina era tão sagrada quanto a força dos generais. Tanit, a deusa-mãe, tornou-se o símbolo dessa herança. A presença feminina que protegia a cidade inspirava o povo. Essa devoção moldou Cartago como uma sociedade única, onde mulheres tinham influência e voz, algo raro na antiguidade. A partir dessa fundação, Cartago floresceu não apenas como uma cidade, mas como uma civilização. O comércio prosperava, a política se consolidava e o mar se tornava o palco do seu poder. O que começou com uma pele de boi se transformaria em um império de proporções inimagináveis. A nova cidade de Dido se tornaria o coração pulsante do Mediterrâneo. E assim, das cinzas de uma fuga e das chamas de um sacrifício, nasceu Cartago, uma cidade forjada pela astúcia, governada pela coragem e destinada à glória. Uma civilização que um dia enfrentaria o maior império do mundo e gravaria seu nome para sempre na história da humanidade. Cartago, nascida do exílio e da astúcia, transforma-se, em poucas gerações, em uma potência inigualável. Do simples assentamento fundado por Dido, emergiu uma cidade grandiosa, organizada e voltada para o mar. Era como se cada pedra de suas muralhas respirasse comércio, estratégia e ambição. Sua localização privilegiada na curva do Mediterrâneo africano permitia dominar as rotas marítimas entre o Oriente e o Ocidente. Cada navio que cruzava suas águas era uma promessa de riqueza. Cada porto conquistado, um novo elo na corrente de seu império comercial. Cartago não conquistava pela espada, menos conquistava pela mente e pela moeda. O segredo de sua ascensão estava no controle absoluto do mar. As embarcações cartaginesas eram as mais velozes e resistentes da época. Feitas para resistir a longas travessias, carregavam metais da Península Ibérica, trigo da Sicília, marfim da África e tecidos finos do Oriente. Os cartagineses aprenderam com seus antepassados fenícios que o comércio era uma arte e transformaram essa arte em poder político. Cada transação, cada acordo, cada moeda cunhada fortalecia a influência de Cartago sobre o mundo conhecido. Era um império silencioso que crescia com inteligência e cálculo, sem necessidade de exércitos intermináveis. Mas o comércio não era sua única arma. A diplomacia cartaginesa era refinada, e seus governantes sabiam equilibrar acordos e ameaças com a mesma precisão de um navegador em alto mar. Quando as palavras falhavam, as lanças falavam, Cartago contratava os melhores guerreiros estrangeiros menos mercenários, vindos da Espanha, da Gália e da África, menos homens que lutavam por ouro, mas também por respeito. Seus generais comandavam exércitos compostos de dezenas de povos diferentes, todos unidos por uma mesma bandeira: a promessa de vitória e lucro. A estrutura política de Cartago refletia essa dualidade entre comércio e guerra. Governada por uma elite de famílias ricas, o poder estava nas mãos do Senado cartaginês, formado pelos líderes das casas mercantis mais poderosas. Eles eram ao mesmo tempo banqueiros, armadores e governantes. A cidade era uma república marítima, um estado onde o ouro era tão importante quanto o sangue derramado por ele. Essa oligarquia, embora fria e calculista, soube construir estabilidade. Cartago prosperou por séculos, sem tiranos, sem revoluções e sem reinos hereditários, um feito raro na antiguidade. Nas ruas, a vida pulsava, mercadores gritavam suas ofertas, escravos carregavam especiarias, artesãos moldavam vasos e esculturas finas. O cheiro de incenso e óleo de oliva se misturava ao das carnes e dos frutos secos trazidos das caravanas do deserto. Era uma cidade cosmopolita, onde se ouviam dezenas de idiomas. A riqueza estava em toda parte, menos mas com ela vinham também as desigualdades. A elite vivia em mansões decoradas com mosaicos coloridos, enquanto o povo simples habitava bairros densos e barulhentos. Ainda assim, todos compartilhavam o mesmo orgulho: viver em Cartago era viver no coração do mundo. A religião também tinha um papel central. Os cartagineses cultuavam Baal-Haman, o deus do sol e da fertilidade, e Tanit, a deusa-mãe, símbolo da força e da proteção. Esses deuses eram a essência da cultura cartaginesa menos e refletiam um equilíbrio entre o masculino e o feminino, o poder e o cuidado, a guerra e a vida. O culto a Tanit, em especial, era conduzido por sacerdotisas que exerciam grande influência sobre a sociedade. Elas representavam a herança espiritual de Dido, a lembrança viva da mulher que fundou a cidade. Em tempos de crise, era a essas figuras femininas que o povo recorria, buscando bênção e direção. Durante seu auge, Cartago estendeu seus domínios por vastas regiões do norte da África, da Sardenha, da Córcega, das Ilhas Baleares e de boa parte da Península Ibérica. Suas colônias funcionavam como entrepostos comerciais e bases militares. A riqueza acumulada era inimaginável: ouro, prata, marfim, cavalos, armas. Tecidos e especiarias fluíam para os portos cartagineses, alimentando um ciclo de poder que parecia não ter fim. Era um império sem fronteiras fixas,
moldado pelo comércio e sustentado por contratos, alianças e tratados. No entanto, a força de Cartago também despertava medo e inveja. Seus rivais olhavam com desconfiança aquele império silencioso que crescia sem derramar tanto sangue. Os gregos, em especial, sentiam-se ameaçados por sua presença na Sicília. Ali, os cartagineses travaram duras batalhas, alternando vitórias e derrotas, mas sempre retornando mais fortes. Esse confronto constante com o mundo helênico fez de Cartago uma civilização híbrida, menos militarmente pragmática, culturalmente refinada. Seus generais estudavam táticas gregas, seus arquitetos imitavam estilos orientais e seus sábios traduziam textos estrangeiros. Era uma civilização que aprendia com os outros para superá-los. Enquanto isso, em Roma, uma nova potência começava a nascer. A cidade italiana, ainda longe de sua grandeza imperial, começava a se expandir pelo centro e sul da península. Os dois impérios cresciam como duas árvores cujas raízes se aproximavam perigosamente. O mar que separava Cartago de Roma seria, em breve, o campo de batalha que definiria o futuro do Mediterrâneo. Mas neste momento da história, Cartago reinava soberana. Suas frotas dominavam as águas, seus mercados fervilhavam e seu nome era sinônimo de riqueza e poder. Era o auge de uma civilização que transformou o comércio em império, o cálculo em estratégia e a astúcia em sobrevivência. A cidade de Dido havia se tornado o coração econômico do mundo antigo. Contudo, mesmo na glória, as sementes da tragédia já estavam lançadas. A ambição que construíra Cartago seria também a chama que a destruiria, porque em algum ponto do horizonte uma cidade chamada Roma já se preparava para desafiá-la. E o choque entre essas duas potências mudaria o destino do mundo para sempre. O destino de Cartago e Roma estava traçado muito antes de suas legiões e frotas se enfrentarem. Eram duas civilizações moldadas por caminhos opostos, mas igualmente implacáveis. De um lado, a cidade africana dos mercadores e navegadores, cuja riqueza fluía através do mar. Do outro, a cidade italiana dos guerreiros e engenheiros, cuja força se afirmava pela terra. Cartago dominava os mares com astúcia e diplomacia. Roma conquistava territórios com disciplina e sangue. Inevitavelmente, o Mediterrâneo, o grande espelho do mundo antigo, tornou-se pequeno demais para ambas. O primeiro confronto entre as duas potências surgiu na Sicília, uma ilha rica e estratégica, localizada entre o norte da África e a Península Itálica. Durante séculos, Cartago controlara parte da ilha, administrando seus portos e suas minas. Mas Roma, agora unificada e em expansão, via na Sicília a chave para o domínio do Mediterrâneo Ocidental. Quando uma disputa local entre cidades sicilianas explodiu, Roma interveio, e o que era um conflito regional tornou-se a Primeira Guerra Púnica. O nome púnico vinha de Poeni, como os romanos chamavam os cartagineses, descendentes dos fenícios. Assim começava uma rivalidade que duraria mais de um século. Cartago, acostumada a dominar os mares, acreditava que sua vitória seria certa. Roma, até então uma potência terrestre, tinha pouca experiência naval, mas os romanos aprenderam rápido. Estudaram navios cartagineses capturados, copiaram seus designs e criaram uma frota colossal. Eles adicionaram a ela uma invenção mortal: o corvus, uma ponte móvel que permitia que seus soldados embarcassem nas embarcações inimigas e transformassem batalhas navais em combates corpo a corpo onde a disciplina romana era imbatível. A guerra se arrastou por mais de 20 anos. Cartago lutou com bravura e engenhosidade. Seus generais, como Amílcar Barca, pai de Aníbal, impuseram derrotas dolorosas aos romanos. No entanto, a longa guerra drenou suas riquezas. Quando a frota cartaginesa foi finalmente destruída nas Ilhas Égadas, em 241 AC, Código Cartago foi forçada a assinar a paz. Perdeu a Sicília e foi obrigada a pagar uma indenização gigantesca. O orgulho cartaginês foi ferido profundamente. Mas nas sombras um novo juramento nascia. Amílcar Barca levou seu jovem filho ao altar e o fez prometer diante dos deuses: "Nunca serás amigo de Roma." O nome daquele garoto era Aníbal. Nos anos seguintes, Cartago tentou se reerguer. Amílcar partiu para a Península Ibérica, onde fundou um novo império, rico em prata e homens. Lá, o jovem Aníbal cresceu aprendendo o ofício da guerra, estudando táticas e conquistando o respeito dos soldados. Quando seu pai morreu, ele herdou não apenas o exército, mas o ódio sagrado contra Roma. E em 218 AC, Código, ele daria início à campanha mais audaciosa e lendária da história antiga. A Segunda Guerra Púnica. Aníbal, movido por uma determinação quase divina, decidiu atacar Roma não pelo mar como ira esparado, mas pela terra, atravessando os Alpes, com dezenas de milhares de soldados e dezenas de elefantes de guerra. Era uma façanha que muitos consideraram impossível, mas ele fez o impossível. Durante semanas, seu exército escalou montanhas cobertas de neve,
enfrentando o frio, a fome e as emboscadas das tribos locais. Muitos morreram, mas os que sobreviveram desceram do outro lado das montanhas como uma força de fúria. Quando chegaram à Itália, os romanos não podiam acreditar. O inimigo estava dentro de suas fronteiras. O nome de Aníbal tornou-se sinônimo de terror. Ele derrotou os romanos em Trébia, surpreendeu-os em Trasimeno e os destruiu completamente em Cane, onde mais de 50.000 soldados romanos foram massacrados em um único dia. Nenhum comandante da história havia infligido tamanha humilhação a Roma. As legiões fugiam, os generais hesitavam e o Senado romano tremia. Por um momento parecia que Cartago finalmente triunfaria. Mas Roma era uma fera que não sabia morrer. Mesmo sangrando, reorganizou-se, nomeou novos líderes, reforçou suas legiões e adotou uma estratégia paciente: evitar batalhas diretas e desgastar o inimigo com o tempo. Enquanto Aníbal esperava reforços da África, Roma atacou o coração cartaginês. Um novo general surgiu, Públio Cornélio Cipião, mais tarde chamado Cipião Africano. Ele invadiu a Península Ibérica, cortando o sustento de Aníbal, e depois marchou para o norte da África. Aníbal foi chamado de volta para defender sua pátria. Mtuotua, Seco, os dois maiores estrategistas da antiguidade, se encontraram no campo de Zama, na Tunísia. Foi o confronto final. O gênio tático de Aníbal, a disciplina romana e o destino do Mediterrâneo se encontraram naquele dia. Aníbal lutou com bravura, mas Roma havia aprendido com ele. A vitória de Cipião foi decisiva. Cartago foi derrotada novamente, obrigada a entregar seus elefantes. Sua marinha ia prometer jamais declarar guerra sem autorização de Roma. A cidade, que já fora senhora dos mares, agora estava de joelhos. Mas mesmo derrotada, Cartago continuava viva menos, e isso, para Roma, era intolerável. A rivalidade entre as duas potências não era apenas militar, era também psicológica. Roma via em Cartago o espelho de sua própria ambição. E enquanto essa cidade existisse, Roma jamais se sentiria segura. O senador Catão, em todos os discursos que fazia, terminava com a mesma frase: Cartago delenda est. Cartago deve ser destruída. As sementes da última guerra estavam lançadas. A cidade de Dido, humilhada e desarmada, começava a se reerguer economicamente. Seu comércio voltava a prosperar, suas frotas reconstruíam rotas e seu povo, incansável, sonhava em recuperar a glória perdida. Roma via isso como um insulto, como uma afronta ao seu poder absoluto. O ressentimento se tornara ódio, e o ódio, como sempre, se transformaria em fogo. Assim terminava o segundo ato dessa tragédia. Cartago, ferida, mas não morta. Roma, vitoriosa, mas inquieta. O Mediterrâneo inteiro esperava o desfecho inevitável. A Terceira Guerra estava prestes a começar, e desta vez, seria uma guerra de extermínio. O silêncio que pairava sobre o Mediterrâneo após a Segunda Guerra Púnica era apenas a calmaria antes da tempestade final. Cartago, embora mutilada, ainda respirava. Sua população continuava a crescer, suas colheitas floresciam novamente, e seus portos voltavam a receber navios mercantes. A cidade, mesmo proibida de ter exército ou frota, usava a inteligência e o comércio para renascer das cinzas. Mas Roma, paranoica e vingativa, via nesse renascimento um perigo intolerável. Para o Senado romano, a simples existência de Cartago era uma ameaça à supremacia que eles haviam conquistado com tanto sangue. Durante décadas, Roma fingiu tolerar a sobrevivência de Cartago, mas havia uma voz constante e incômoda, que não deixava o império esquecer. Era a voz do senador Catão o Velho, que em cada discurso no Senado, não importando o assunto, terminava com a mesma frase: Cartago delenda est. Cartago deve ser destruída. Essa obsessão se espalhou como uma semente venenosa entre os romanos. Aos poucos, o medo deu lugar ao ódio, e o ódio a justificativa perfeita para uma nova guerra. O pretexto veio quando Cartago, desesperada por se defender de ataques do rei númida maçonissa menos aliado de Roma, ousou reagir sem a permissão do Senado romano. Esse simples ato de autodefesa foi usado como desculpa. Roma declarou guerra. A Terceira Guerra Púnica havia começado, mas desta vez não se tratava de conquista, glória ou domínio econômico. Era uma guerra de aniquilação. O objetivo romano era um só: apagar Cartago do mapa. As legiões romanas desembarcaram no norte da África em 149 AC, código lideradas pelo cônsul Manio Mantino e, mais tarde, por Escipião Emiliano, neto adotivo de Cipião Africano, o homem que havia derrotado Aníbal. A cidade cartaginesa, cercada e sem aliados, ergueu muralhas imponentes e preparou-se para resistir até o fim. Era uma resistência movida pelo desespero e pela honra. Homens, mulheres e crianças se uniram para forjar armas, reparar navios
e defender cada pedra sagrada da cidade. Durante 3 anos, Cartago suportou o cerco mais brutal que o mundo antigo já testemunhou. Fome, peste e desespero corroíam a população, mas ainda assim ninguém se rendia. Dentro das muralhas, as mulheres cortavam o cabelo para fabricar cordas para as catapultas. Os ferreiros derretiam estátuas de bronze para moldar lanças e escudos. Sacerdotes invocavam os deuses antigos, pedindo um milagre que nunca veio. Roma, impaciente com a resistência, intensificou a ofensiva. O cerco tornou-se um inferno. Quando Escipião Emiliano assumiu o comando, transformou o cerco em uma máquina de destruição metódica. Ele cortou todos os suprimentos, bloqueou os portos e ordenou que cada metro de avanço fosse conquistado com sangue. As muralhas começaram a cair e as legiões invadiram as ruas estreitas da cidade. O que se seguiu foi um massacre. Cartago lutou até o último homem. Casas foram incendiadas, templos desabaram, e o grito dos inocentes misturou-se ao som das espadas. Era o fim de uma civilização. No coração da cidade, os últimos defensores refugiaram-se no templo de Esculápio, no alto da colina de Baerça. Ali, entre as chamas, a rainha Asdrúbal e sua família escolheram o fogo à escravidão. Dizem que, enquanto as legiões romanas invadiam o templo, ela lanceia as chamas com os filhos nos braços, preferindo morrer como símbolo do orgulho cartaginês do que viver sob o jugo romano. Quando o último foco de resistência foi destruído, Escipião observou em silêncio o horizonte em chamas. Conta-se que ele chorou, e diante da destruição total murmurou uma profecia. Um dia, o mesmo destino cairá sobre Roma. Em 146 AC, 6, Código Cartago deixou de existir. As ruínas fumegantes foram arrasadas. O solo teria sido, segundo a lenda, menos coberto de sal, para que nada jamais crescesse ali novamente. Mais de 500 mil de pessoas foram mortas ou escravizadas. Roma apagou até o nome da cidade, rebatizando o território como África Proconsular. Mas nem o fogo, nem o sal, nem o esquecimento foram capazes de apagar a lembrança do que Cartago representou. Durante séculos, viajantes e historiadores contariam a história da cidade que ousou desafiar o império mais poderoso do mundo. Uma cidade que viveu pelo mar, morreu pelo orgulho e foi ressuscitada eternamente pela memória. O nome de Cartago tornou-se um símbolo, o lembrete trágico de que nenhum império é eterno. Roma venceu a guerra, mas perdeu algo maior, a sua humanidade. O que restou da glória cartaginesa soprou pelos ventos do deserto, misturando-se às areias da Tunísia moderna. E assim, o ciclo se fechou. A civilização que um dia dominou os mares, que inspirou temor e admiração, agora vivia apenas nas ruínas, nas palavras dos poetas e nas lendas contadas pelos descendentes daqueles que sobreviveram. O Mediterrâneo, enfim, pertencia a Roma, mas o eco do grito de Cartago ainda ressoava sob suas águas, lembrando a todos que o poder, por mais grandioso que pareça, sempre tem um preço. A destruição de Cartago não foi apenas o fim de uma cidade, foi o fim de uma era, um marco na história da humanidade sobre a fúria dos impérios e a fragilidade da glória. Porque no final, tudo o que resta do poder é o silêncio. Um silêncio pesado, eterno, que repousa sobre as cinzas de Cartago, a cidade que ousou desafiar o destino. Embora Roma tenha triunfado, o eco de Cartago nunca desapareceu. Há algo de eterno nas civilizações que são destruídas, mas não esquecidas. O que restou de Cartago não foi apenas ruína e cinza. Menos foi uma herança que atravessou séculos e moldou o próprio mundo que a destruiu. A cidade, outrora símbolo do comércio e da inovação, continuou viva nas rotas marítimas que Roma herdou, nos sistemas de contabilidade que os mercadores cartagineses criaram, e até nas técnicas agrícolas que alimentaram o Império Romano. A destruição de Cartago não apagou sua influência, apenas a espalhou pelo Mediterrâneo como sementes que germinaram em outras terras. Os romanos, mesmo após sua vitória, sabiam o valor do inimigo que haviam vencido. Quando reconstruíram a região, séculos depois, ergueram sobre suas cinzas uma nova cidade, Colônia, Júlia Cartago. Era como se Roma, no fundo, não conseguisse viver sem a sombra de seu antigo rival. Essa nova Cartago tornou-se um dos centros mais ricos da África romana, uma metrópole pulsante que exportava azeite, trigo e cultura. Ironia do destino. O mesmo solo que Roma acreditava ter condenado à esterilidade renasceu como um dos pilares econômicos do império. Era a prova de que nenhuma civilização pode ser completamente extinta, menos apenas transformada. Com o passar dos séculos, a memória de Cartago foi sendo reinterpretada. Nos textos dos historiadores romanos, ela aparecia como o exemplo do inimigo perigoso e orgulhoso, uma lição sobre o que acontece quando alguém desafia o poder de Roma. Mas em outros relatos, principalmente os vindos do norte da África e das tradições locais,
Cartago era lembrada como um símbolo de resistência, engenhosidade e orgulho cultural. As ruínas que ficaram tornaram-se um santuário de lembranças. Homens e mulheres do futuro caminharam entre as pedras calcinadas e sentiram o peso daquilo que um dia foi um império. E compreenderam que o tempo transforma até mesmo as cinzas em monumentos. O legado de Cartago também se manifestou através de suas figuras lendárias. Dido, a rainha fundadora, transcendeu a história e se tornou mito. Poetas como Virgílio e Suá, Eneida transformam Erâmana em personagem trágica, símbolo do amor e da perda, mas também do poder feminino e da fundação das civilizações. Dido não era apenas uma rainha, menos era a encarnação da própria Cartago. Bela, inteligente, apaixonada e destinada à destruição por forças maiores. Cada vez que seu nome era pronunciado nos séculos seguintes, o fantasma da cidade que ela criou voltava a respirar. Mas talvez o maior legado de Cartago tenha sido invisível. O impacto psicológico que deixou em Roma. Destruição da cidade mudou o próprio caráter romano. Depois de Cartago, Roma nunca mais foi a mesma. Tornou-se mais cautelosa, mais fria, mais imperial. A vitória sobre os púnicos ensinou aos romanos que o medo é um instrumento de domínio. A lição de Catão ecoou por gerações. Não basta vencer o inimigo, é preciso apagar sua memória. No entanto, quanto mais Roma tentava apagar Cartago, mais forte sua sombra se tornava. A cada geração, historiadores, filósofos e generais voltavam a falar dela, como se o espírito cartaginês continuasse a provocar, a desafiar, a lembrar que o poder absoluto é uma ilusão. Séculos depois, com a expansão do cristianismo, as ruínas de Cartago tornaram-se solo sagrado. A cidade renasceu mais uma vez, desta vez como centro espiritual. Ali surgiram teólogos como Santo Agostinho, um dos maiores pensadores da fé cristã, que pregou nas terras onde um dia os sacerdotes de Baal e Tanit haviam acendido fogueiras para seus deuses. É simbólico. No mesmo território onde a destruição havia reinado, nascia a filosofia que moldaria o pensamento ocidental por mais de 1000 anos. Cartago, de alguma forma, continuava a ensinar, não pela espada, mas pela sabedoria. E quando olhamos para o mundo moderno, percebemos que a influência cartaginesa ainda pulsa nas entrelinhas da história. As práticas marítimas fenícias e cartaginesas inspiraram o comércio mediterrâneo por séculos. Suas táticas militares, especialmente as de Aníbal, são estudadas até hoje em academias militares ao redor do mundo. Sua diplomacia, suas leis mercantis e sua resiliência cultural ecoam em toda a civilização que já enfrentou a destruição. E ainda assim, escolheu recomeçar. Cartago tornou-se símbolo não apenas de derrota, mas de renascimento. Uma metáfora eterna da capacidade humana de resistir ao esquecimento. Hoje, as ruínas de Cartago repousam sob o sol da Tunísia, entre palmeiras e o azul profundo do mar que um dia foi seu império. Turistas caminham por suas colunas, e poucos imaginam que ali, sob seus pés, jaz o coração de uma das civilizações mais poderosas e enigmáticas da antiguidade. O vento que sopra entre as pedras parece carregar ecos distantes. O som das trombetas de guerra, o rugido dos elefantes, os gritos de vitória e desespero. É como se a própria terra ainda se lembrasse do que foi. E talvez essa seja a verdadeira vitória de Cartago, porque civilizações podem ser queimadas, reinos podem ruir, impérios podem cair menos, mas as ideias, os mitos e os nomes que inspiram admiração e medo jamais desaparecem por completo. Cartago sobreviveu à espada de Roma e ao esquecimento da história. Sobrevive em cada lição de coragem, em cada tragédia de orgulho e em cada lembrança de que o poder, um dia, sempre muda de mãos. No fim, Cartago venceu, não na guerra, mas na eternidade. Enquanto Roma se tornou pó, Cartago continua a ser lembrada. E enquanto houver quem conte sua história, enquanto houver quem pronuncie seu nome, Cartago viverá. Chegamos ao fim dessa jornada através dos séculos. Mas a história de Cartago continua a arder, como uma chama que o tempo se recusa a apagar. O que começou com uma rainha exilada fundando uma cidade sobre as colinas do norte da África transforma-se em uma das maiores sagas da humanidade. Uma história de glória, ambição, destruição e renascimento. Cartago foi mais do que uma cidade. Foi uma ideia de poder que nasceu do comércio, da diplomacia e da coragem. Uma ideia que ousou desafiar o impossível e, por isso, pagou o preço da eternidade. A cada etapa dessa história, vemos refletido o próprio espelho da humanidade, o brilho da criação e o abismo da destruição. Dido, a rainha que ergueu a cidade com astúcia e paixão. Aníbal, o general que atravessou montanhas para humilhar o império. Catão, o senador que repetiu incansavelmente que Cartago devia ser destruída. E Cipião Emiliano,
o conquistador que chorou diante das ruínas que ele mesmo provocou, e o povo, o verdadeiro coração de Cartago que resistiu até o último suspiro. Cada um desses nomes carrega uma lição. Juntos, formam a melodia trágica de uma civilização que nunca se rendeu, mesmo diante do inevitável. O que torna Cartago tão fascinante não é apenas sua ascensão ou sua queda, mas o que ela revela sobre o poder humano. Ela nos lembra que toda grandeza carrega dentro de si as sementes da destruição, que o orgulho e a ambição, quando alimentados sem limites, se transformam em labaredas que consomem até os impérios mais fortes. Roma destruiu Cartago, mas ao fazê-lo, acendeu um espelho de fogo onde pôde ver seu próprio futuro refletido. O mesmo destino que mais tarde a alcançaria. Porque tudo o que é absoluto na história humana cedo ou tarde se desfaz no vento. Mas há outro lado dessa história, um lado que inspira em vez de assustar. Cartago também nos ensina sobre resiliência. Mesmo após a derrota, sua cultura, suas inovações e suas lendas continuaram a viver. Ela é a prova de que as ideias são mais fortes do que exércitos, que a memória é mais poderosa do que o ferro, e que a vontade de sobreviver atravessa os séculos, assim como o fênix das antigas lendas orientais. Cartago renasceu em cada nova civilização que aprendeu com seus erros, que herdou suas rotas, que sonhou com sua glória. Hoje, quando olhamos para o mapa do Mediterrâneo, o nome de Cartago não marca mais fronteiras, mas sua presença está por toda parte. Nos livros de história, nas estratégias militares ensinadas até hoje, nos valores de resistência que inspiram povos oprimidos, e nas ruínas silenciosas que ainda contam sua história a quem souber escutar. Caminhar entre aquelas colunas é ouvir o murmúrio de uma cidade que se recusa a morrer, é sentir que o passado nunca está realmente enterrado, ele apenas muda de forma. E se há uma mensagem final que Cartago nos deixa, talvez seja esta: nenhum poder é eterno, mas toda memória é imortal. O fogo que consome também ilumina. E assim como as labaredas que devoraram suas muralhas refletiam nas águas do Mediterrâneo, a história de Cartago ainda reflete em cada império moderno, em cada nação que acredita ser invencível. Ela é um lembrete de que a arrogância é o prelúdio da ruína, e de que a verdadeira força não está em conquistar o mundo, mas em compreender o próprio limite. Por isso, ao encerrarmos essa narrativa, não é apenas o fim de uma história antiga que testemunhamos, é o eco de um ciclo que se repete em cada era. Cartago, Roma, Babilônia, impérios e nações. Todos dançam a mesma dança entre o poder e a queda. O que as diferencia não é o tamanho de suas conquistas, mas o que deixam gravado na alma do tempo. E Cartago, com seu brilho trágico e eterno, grava-se como uma das histórias mais profundas que a humanidade já contou. Então, se você chegou até aqui, leve consigo essa reflexão. Toda chama, por mais intensa que seja, um dia se apaga menos, mas o calor que ela deixou pode aquecer o mundo por séculos. Cartago ardeu, mas seu fogo jamais se extinguiu. Ele vive em cada curiosidade histórica, em cada lição sobre a natureza do poder, em cada história contada por aqueles que ainda acreditam que o passado tem algo a ensinar. E assim termina a história da cidade que ousou desafiar o império mais poderoso da Terra, e que de alguma forma venceu. Porque a memória é o verdadeiro império. E enquanto houver quem conte sua história, Cartago nunca morrerá. Agora, se essa viagem pela história antiga despertou sua curiosidade, continue conosco. O próximo capítulo dessa jornada épica já está sendo preparado. No horizonte, um novo império se ergue, menos com glórias, mistérios e quedas que moldaram o destino da humanidade. Prepare-se para a próxima história, porque o passado ainda tem muito a revelar.